Muito boa noite, seja bem-vindo a Pontos de Vista. Hoje, domingo, dia 6 de setembro, véspera então do dia 7 de setembro, dia da vitória, dia consagrado então como o dia da vitória em Moçambique, feriado nacional. Vamos olhar para os temas como fazemos habitualmente neste Pontos de Vista, aos domingos, com os nossos comentadores. Hoje estou apenas com o José Jaime, o Ana Fernando Lima não está cá por razões de ordem pessoal. Sejam boa noite. Vamos então aos temas que escolhemos esta noite. Escolheu a atribuição de Duarte na CATEMP como tema da semana. Boa noite. Eu escolhi este tema que, embora tenha acontecido na semana passada, não, acho que foi sexta ou sábado, no entanto, não teve só esta semana é que foi mais veiculado nos meios de comunicação. Por que acho que este tema é importante? Por razões óbvias. Ter-se o Duarte é um elemento importante em termos de se assegurar a propriedade da terra. E é um elemento básico, principalmente para quem já vive nessa terra há anos e algumas vezes, inclusive, vive nela há gerações. No entanto, a forma como isto está a ser feito, creio que precisa de alguma reflexão. Por que isto? Porque dentro das normas existentes, naturalmente, quando alguém é dado um Duarte, tem que cumprir pelo menos duas condições. A primeira é que há uma taxa que é paga, sem dúvida, e a outra é que a pessoa precisa, dentro de um espaço de tempo, que normalmente é de 2 anos, apresentar e começar a implementar um projeto de aproveitamento dessa terra. Ora, isto pode ser que funcione muito bem com um certo grupo de pessoas, mas não todas, principalmente grande parte dos que ocupam essa terra há anos. Por quê? Porque, primeiro, as taxas podem ser muito altas. Então, alguém que não tenha meios pode ter uma grande dificuldade em arranjar recursos financeiros para que, de fato, pague essa taxa dentro de um prazo que muitas vezes é curto. O segundo ponto é que também as pessoas podem ter uma grande dificuldade, principalmente as pessoas sem posses, para poderem explorar essa terra, por exemplo, dentro de um tempo de 2 anos. E aí surge um paradoxo que acontece muitas vezes com o processo de titularização da terra, ou seja, dar títulos, no caso, dar Duartes. É que, parecendo que é uma espécie de uma segurança jurídica, ou seja, a pessoa passa a ter maior segurança da posse da terra, ela pode ter um efeito algumas vezes perverso, que é tornar a pessoa mais fragilizada. Por quê? Porque se ela não tem dinheiro para que pague a taxa, se ela não explora a terra dentro de um prazo que pode ser curto, porque não tem posses, ela se expõe a que essa terra possa ser retirada, não é? levada pelo Estado. E lembro-me que há algumas semanas aqui mesmo discutimos esta questão de como é que o Duarte pode ser revogado unilateralmente quando o prazo passa. E, de fato, existem estudos que mostram que em várias partes do mundo que a titularização da terra, quando tem algumas fragilidades como estas, ela pode ter o efeito perverso de, ao invés de funcionar como uma garantia para a posse de terra, na verdade, acabar fragilizando esta posse de terra, principalmente para aqueles que têm menos posses. Então, creio que seria importante que isto seja feito, que se dê esses títulos, sem dúvida, mas é mais importante ainda porque a ideia de se ter Duarte é que a pessoa assegure a sua posse de terra. Então, é importante que nesta reflexão sobre
à revisão dos instrumentos que têm a ver com a posse de terra, começa a se pensar seriamente sobre como abordar as situações específicas daqueles que ocupam a terra por muito tempo e não têm posses, porque, parecendo que não ter doado, algumas vezes pode colocar essas pessoas numa situação de maior fragilidade jurídica em termos de assegurar a posse de terra. Muito bem, vamos avançar então para o primeiro tema que escolhemos para esta noite. Sem dúvida, a agudização da tensão política no país, muitos sinais de que a situação não está boa, não há ainda sinais evidentes de estarmos numa situação de guerra, mas pelo menos de estarmos numa situação de preparação para a guerra. O desencontro de ideias entre o líder da RENAMO e o Presidente da República tornou-se evidente na última semana com a recusa por parte do Presidente da RENAMO deste encontro com o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e nos últimos dias, então, os discursos do líder da RENAMO vão tornando, então, claro esse cenário de que estamos, pelo menos, muito longe a afastar-nos da paz e se nos afastamos da paz, poderemos estar a aproximar-nos da guerra. Digo poderemos sempre como uma possibilidade e não como uma verdade absoluta, porque este processo já nos mostrou muitas cambalhotas ao longo desse tempo. Muito bem, já queria ouvir a sua opinião. Como é que analisa, no ápice, a RENAMO radicaliza o seu discurso, recusa o diálogo? Por que é que acha que a RENAMO adota esta posição? Normalmente, num cenário de guerra efetiva, poderíamos entender quem está numa posição dominante da ascendência em termos de posições militares tende a determinar, então, o curso dos acontecimentos. O que é que acha que está a determinar esta posição de força da RENAMO? Penso que há um elemento que os mediadores por várias vezes alertaram, de que o diálogo no centro de conferências Joaquim Chissano já deu aquilo que tinha a dar e que nos últimos tempos estava esgotado. E até, na altura, sugeriram que era importante, talvez, trazer mais atores para que se possa incutir mais ideias. Então, está claro que não se conseguiu, pelo menos em sede do Centro de Conferências Joaquim Chissano, encontrar-se uma base sólida para a paz. Mas creio que aqui existe dois pontos que vale a pena explorar. O primeiro, o que é este diálogo, na essência? É um diálogo para que as pessoas, as partes, aliás, encontrem algum ponto de consenso, de acordo, e que este ponto leve à paz, ou é um diálogo maniqueísta entre o bem e o mal, e sobre quem está certo e quem não está certo? Porque... Acha que será perdido alguma da essência deste diálogo? Eu acho que Vamos só anunciar que o Fernando Lima já está aqui connosco. Boa noite, Fernando. Obrigado então por estar aqui. Vou já assim que ia concluir aqui. Sim. Acha que está a faltar alguma essência neste diálogo? Não, eu penso que a essência que falta neste diálogo é o elemento deliberativo do diálogo, tendo como foco a paz. O que é que eu quero dizer com isso? Um diálogo deliberativo é a ideia de que você vem com as suas ideias, eu venho com as minhas ideias. Até agora parecia que isto estava a acontecer. Não, é um ponto. O último ponto das questões económicas. Sim, mas a saída não é que nós temos que adotar a ideia de um dos lados. Quer dizer, tem que haver um respeito mútuo pelas ideias de ambas as partes. E para que o resultado deste diálogo seja efetivamente, né, a confluência das ideias das partes, mas partindo do pressuposto de que se respeita as ideias de ambos os lados. E creio que este elemento, pelo que eu vejo, não
existiu. O outro ponto, para mim, é até que, em que medida é que nós conseguimos, de fato, ir ao âmago de quais são as causas desta tensão. Ou seja, é a questão militar, são outros pontos, e em que medida é que, de fato, as partes representam interesses sociais concretos. E muitas vezes você, quando ouve ambas as partes, elas tendem a dizer que elas é que representam aquilo que é o sentimento real sobre esta crise, sobre vamos dizer, para os dados eleitorais, cerca de 57% para a Frelimo, é preciso, cerca de 35% para a RENAM, do ponto de vista do universo eleitoral, que é um universo não, é preciso assumirmos que o país tem visões diferentes sobre como é que algumas questões fundamentais de como está organizado, sobre como funciona, deve ser. Mas por causa disto... A questão que eu estava a levantar é: por que é que se está a chegar a um ponto de extremar de posições como o que estamos a assistir nesta altura? Eu acho que a falta de reconhecimento da legitimidade de que ambas as partes representam sentimentos reais, legítimos desta nossa sociedade. Quem é que não está a reconhecer essa legitimidade? Olha, eu acho que a um certo momento todas as partes banalizam aquilo que o outro pensa, o que o outro representa. Olha, por exemplo, dizer que o presidente da RENAM representa o diabo, eu acho que é uma banalização. Já vamos a essa perspectiva. Já vamos a essa perspectiva. Deixa-me introduzir o Fernando Lima. Boa noite, Fernando. A pergunta que eu colocava era: o que é que explica este radicalizar de posições subitamente que nós assistimos? A RENAM, por exemplo, faltou o diálogo, anunciou um quartel-general para Morumbala, prendeu um oficial de governo em Inhambane, disse que não quer dialogar, portanto recusou terminantemente o diálogo. A proposta de diálogo foi avançada pelo Presidente da República e ouvimos porta-voz do Partido Frelimo a chamar de diabo Afonso Dhlakama. O que é que explica este esticar da corda de parte a parte? Bem, uma das explicações, e não é a explicação total do que se passa, porque eu acho que o assunto é demasiado complexo e tem a ver com a nossa própria sociedade e pressupostos de base em relação a como é que a nossa sociedade de Estado está organizada. Tem a ver com o facto de a RENAM, no fim do dia, e à exceção do pacote das questões eleitorais, fica com a mão cheia de nada. Ou seja, a RENAM, ao fim de não sei quantas, 100 e tal sessões negociais, ao fim de um acordo de cessação de hostilidades, olha para o seu cofre, neste caso não é o cofre onde guarda o dinheiro, a sua contabilidade do deve e do haver, e tem uma mão cheia de nada, nomeadamente nas questões militares, nas questões económicas e na despartidarização do Estado. Ora, isto leva, por um lado, à frustração e, por outro lado, a um radicalizar de posições. Eu penso que o Governo, e de algum modo se está a elaborar em erro, tem jogado fortemente numa premissa que no passado funcionou, ou seja, que o tempo está a favor do Governo e está a favor da Frelimo, no sentido de Dhlakama ameaça muito e faz pouco, e portanto que haverá de algum modo um cansaço no discurso da ameaça de Afonso Dhlakama e da RENAM, e por outro lado um complemento de concordância da opinião pública em relação ao próprio discurso da RENAM e de Afonso Dhlakama. No passado foi assim, ou seja, havia de um lado o Governo e a Frelimo, que eram os bons, e do outro lado o diabo, os maus, que eram os bandidos armados. E aparentemente havia uma opinião pública que
condenava sistematicamente os tais de bandidos armados. Por um lado, os bandidos armados ganharam legitimidade eleitoral e isso tem-se mostrado válido nos diferentes pleitos eleitorais pós-1992. Por outro lado, e talvez mais significativo e que constituiu claramente uma grande surpresa para o governo, quando do último conflito e das escaramuças de Muxungue e de outras partes no centro de Moçambique, o governo encontrou uma grande oposição por parte da opinião pública em relação ao conflito que se desenhava. Mas, em grande medida, o presidente Armando Guebuza foi, de algum modo, criticado e acusado de ser a parte intransigente nesse mesmo conflito, granjeando, dando grandes simpatias em relação à Renamo, ou pelo menos o ónus da dúvida em relação a quem é quem neste conflito. O que é certo é que Armando Guebuza saiu de cena, veio Filipe Nyusi com toda a expectativa que se criou e, na essência, quase nada mudou. Quase nada mudou, porque aqui há um novo elemento de contradição do meu ponto de vista pessoal. É que a vontade de diálogo de Nyusi não encontra um consenso alargado e um consenso total no seio da Frelimo, nomeadamente no seio da sua direção. O comunicado mais extremado que saiu esta semana, o dos diabos, e de chamar a Renamo organização terrorista, com um elencar de movimentos conspiratórios, nomeadamente de financiamentos externos, em bens, em fardas, em outras coisas, faz parte de uma escalada, neste caso de confrontação verbal com a Renamo, que corresponde a uma determinada visão com que é vista não só como se deve lidar com Afonso Dhlakama e a Renamo e como se deve lidar com o conflito. Portanto, Filipe Nyusi não tem, digamos, a verdade ou as mãos completamente livres para dialogar com Afonso Dhlakama e para conduzir como Presidente da República, em última análise como Presidente do Partido Frelimo, este conflito. E aqui não explica tudo, mas explica grande parte da problemática que nós enfrentamos. Mesmo este escalar de violência controlado, de tensão versus violência, corresponde exatamente a um medir de situação por parte da Renamo, que sente que tem que escalar, aumentar o tom do discurso e algumas ações de ameaça, sem, no entanto, resvalar para uma situação de violência, ou pelo menos uma situação de violência ao mesmo nível que assistimos. Uma situação explícita de violência. Exato. Portanto, não interessará muito a Renamo? Não interessa, mas sente-se que já não é só o porta-voz que ameaça em Maputo, que tem um tom verbal mais ameaçador, que no terreno tem que haver movimentações de forças, de homens armados, ameaça à instabilidade em determinadas zonas. A questão que eu queria colocar aqui em cima da mesa para discutirmos é: estamos a assistir a uma radicalização de posições, pelo menos que não vemos há algum tempo, da parte da Renamo, recusando inclusivamente o diálogo, como nós vimos. E já há teses que andam em vários círculos, hoje mesmo legitimadas, por exemplo, no Jornal Domingo, e o que sai no Domingo não é inocente, é preciso que se diga isto, a ideia da mão externa. Portanto, a ideia de que a Renamo radicaliza posições porque está a reagrupar-se, a reequipar-se militarmente, e a ideia de que na última página do Domingo hoje fala de dinheiro americano e dinheiro de um empresário português que estaria a servir para equipar a Renamo, portanto significa que a Renamo está a equipar-se militarmente. Esta é uma tese, portanto, que eu vi hoje no Jornal Domingo, mas já a ouvi ao longo da semana em várias personalidades bem posicionadas neste país.
E olho alguns sinais exteriores, vamos lá. Afonso da Cama deu 5 milhões aos seus antigos combatentes, deu 10 mil ao Desportivo de Maputo. Quando vemos as delegações, a delegação que acompanha Afonso da Cama, vemos viaturas 4x4, aparentemente novas, lustrosas. A logística de Afonso da Cama nos encontros públicos não é uma logística qualquer, vemos mesmo um encontro com os antigos combatentes, equipados a rigor, como só ia dizer. Estou a trazer aqui outros elementos que não estão, obviamente, nem no Jornal do Domingo, nem nos outros. Será este cenário para levar em conta ou não? Bem, eu acho que enquanto não houver claras evidências, isso não é apenas parte da guerra de propaganda que se trava neste conflito entre a Renamo e o Governo. Quem é que confiará a Renamo e a Afonso da Cama a esticar a corda tão profundamente como o estão a fazer? Bem, se eu fosse o líder da Renamo, cada vez que convoco um comício, sem ter, apesar das tais lustrosas 4x4, mas sem ter os caminhões que o Governo tem para concentrar pessoas nos comícios, isto leva-me a estar muito confiante e a dizer: o povo está do meu lado, portanto eu tenho, digamos, lenha suficiente para fazer arder a fogueira. Este, quanto a mim, é o lastro mais importante em relação ao presente. Acha que será fogo de palha? Não haverá nada de tudo isto por trás de Afonso da Cama e da Renamo? Não, o que existe por detrás de Afonso da Cama e da Renamo é uma reivindicação. Eu refiro-me do ponto de vista militar. Do ponto de vista militar, não me parece que estejamos perante um adversário de grande peso. E, Jeremias, o problema aqui não é se há BMs 21 ou B10 ou antiaéreas Z16 que depois são usadas em confrontações superfície, numa guerra de superfície. Aqui, o que é importante de realçar é que basta um tiro, basta um caminhão incendiado, um autocarro incendiado para este conflito assumir outras proporções que até agora não teve e que teve consequências, e aliás essas consequências ainda as estamos a sentir, nomeadamente os números extremamente pessimistas que as estatísticas do turismo revelam, que são decorrentes do último conflito, ou seja, das escaramuças do centro do país, nomeadamente Muxungue. Portanto, para se fazer eclodir a violência armada, não é preciso um grande rearmamento. Aliás, todas as armas até agora mostradas publicamente na posse de elementos da Renamo são quase armas de museu e, portanto, não me parece que haja esse grande rearmamento e esse grande potencial militar. Agora, repito, não é preciso um grande rearmamento para que o conflito ecluda e que cause danos profundos ao país. José Jaime, a Renamo estará a preparar-se para a guerra, como eu volto a dizer, escreve hoje o Jornal Domingo e ouvi eu também algumas fontes mais ou menos credíveis ao longo dos últimos dias. Ou será fogo falto, como sou ia dizer, na lógica de que como o Fernando diz, é a guerra da propaganda, é a propaganda da guerra que normalmente, em alguns momentos chega a ser intensa que a propaganda. A Renamo sempre teve como um dos seus principais trunfos esta pressão militar. E então, quer dizer, ela pode estar um pouco mais intensa, menos intensa, mas o ponto é que a pressão militar sempre foi um elemento importante para a estratégia
política da RENAMO. Então, acredita na ideia de um rearmamento da RENAMO, em primeiro lugar, depois, em segundo lugar, da ideia da mão externa. A mão externa nunca deixou de acompanhar. A mão externa sempre existiu. O meu ponto em relação à mão externa é onde é que está a mão interna nos âmbitos em que a mão externa encontra tanto espaço fértil para ela agir. E acho que este é o ponto principal que deveria ser o motivo da reflexão. Por que é que depois de mais de 20 anos nós temos uma RENAMO que no essencial ela mantém o mesmo discurso, a mesma estratégia e, no entanto, tem um grande apelo popular? Então, este aqui é o ponto. Então, vir com a história de mão externa, esta mão externa vai sempre existir. Agora, o ponto é, o que é que a mão externa... O que é que a mão interna fez nesses 20 anos para justamente neutralizar, impedir que a mão externa tenha uma ressonância quando ela surge justamente para apoiar um certo tipo de ação belicista como esta. Então, para mim, isto é um discurso de pura distração. Okay? A questão fundamental é, nós temos um governo que tem uma responsabilidade maior do que qualquer outro ator político neste país, em termos de paz, em termos de garantir que haja um Estado funcional. Então, a RENAMO, como é que explica este radicalizar de posições nesta altura da RENAMO, para usar as palavras mais corriqueiras, em que é que confia a RENAMO? Eu acho que o Padre Couto deu uma entrevista esta semana, em que ele diz claramente, e eu concordo com isto, que a grande força da RENAMO, aliás, é algo que já foi dito antes, a grande força da RENAMO não está nas suas armas. A grande força da RENAMO está no apoio popular que ela tem. Então, ao invés de nós aqui estarmos a pensar que a solução para este conflito vai ser militar, é preciso recuarmos um pouco no tempo e olharmos por que é que a RENAMO ainda encontra um forte lastro social, uma base de apoio até agora. E enquanto este ponto não for resolvido, por mais que haja uma suposta solução militar, esta solução vai ser momentânea, porque o conflito, a tensão, pode vir sob outras formas. Em relação, por trás dessa tese de rearmamento da RENAMO, está a ideia de que algumas multinacionais com interesses na área de exploração mineira estariam a usar este apoio à RENAMO como uma forma de pressão ao governo, no sentido do governo enfraquecer na sua posição relativamente a essas multinacionais. Portanto, isso permitir que essas multinacionais retirem a nossa riqueza por uma face, como acontece na Namíbia, no Congo, enfim. Precisamente, Jeremias, essa história é uma história que se ouve há décadas, há séculos, em toda a parte do mundo. Então, onde é que está perfeita, não é? Onde é que o governo, onde é que as elites políticas e quem governa o país está quando as multinacionais conspiram sobre as várias formas que elas têm para retirar recursos? Para mim, a questão fundamental é esta. Se nós já conhecemos essa narrativa, nós já poderíamos prever o que iria acontecer. Por que nós não fizemos nada justamente para nos precaver desse salto das multinacionais? E o ponto para mim é que nós estamos a ter um sério problema de liderança. Porque se existisse uma liderança séria, articulada, com visão estratégica, primeiro, nós, a esta altura, depois de 23 anos, não teríamos nenhuma base social para reproduzir este conflito. A realidade é que nós temos. 2, se existe algum sentimento ou algumas ideias ou grupos que querem a paz e o presidente da República, o presidente da Frelimo, está à frente, supostamente, deste grupo, que capital de liderança ele tem para conseguir com que estas ideias de paz
prevaleçam sobre outros. Então, acho que histórias sobre mão externa e outras nós sempre vamos ter. Agora, o ponto que deve ser a nossa concentração é: há um governo neste país, há uma liderança política institucional neste país que, acima da existência de partidos ou forças belicosas ou não, tem uma responsabilidade para com o Estado e para com a nação. E por causa disso espera-se dela que tenha soluções criativas e eficazes. Então o resto é conversa. Eu vou precisamente a este assunto. Colocamos também o José na mesa. Disse que da Câmara representa o diabo. Como explicar que nós tenhamos, o Presidente, apesar da recusa de Afonso da Câmara primeira, da exigência dos pontos da agenda e mesmo mais tarde com a exigência com a recusa de se encontrar com o Presidente, vimos o Inhosse mantendo, digamos, o tom. Como explicar que nós tenhamos um Presidente que tenta um discurso mais conciliatório e tenhamos o porta-voz do partido deste Presidente com um discurso mais incendiário, inflamado, chamando diabo ao interlocutor, digamos, que é o interlocutor direto do Partido Frelimo e do Governo. E, aliás, esta carta que é enviada pelo chefe de Estado é para conversar com esse diabo. Portanto, como é que se explica que a Frelimo queira conversar com o diabo? Este discurso a duas vozes que vemos da Frelimo, como explicar isto se nós estávamos todos convencidos que com a assunção da presidência do Partido Frelimo por parte de Inhosse teríamos um poder a uma única voz? Bem, nós aqui já o dissemos várias vezes. O problema é que, na prática, aquilo que tem sido demonstrado é que Filipe Nyusi, ao assumir a presidência do partido, não assumiu o controle do partido, nem é a voz única de comando ao nível do partido. Se fizermos uma explicação simplista daquilo que o Jeremias acaba de dizer, é muito simples. Nyusi quer falar com Afonso de Acama e o Partido Frelimo está a dizer: não podes falar com esse diabo porque isso não te leva a nada. E, portanto, claramente há um desincentivo muito objetivo por parte do Partido Frelimo no sentido de Nyusi forçar este diálogo e não sejamos ingênuos. Toda a intervenção esta semana do Presidente Chissano no sentido de encorajar o diálogo, claramente significa Chissano a posicionar-se ao lado de Nyusi, tentando lhe dar força, tentando de algum modo a chamar à razão determinadas forças no seio da Frelimo, no sentido de os convencer que o diálogo é a melhor forma de avançarmos com este processo. Onde é que acha que esbarra o poder de Nyusi dentro do partido? É muito simples. Todas as forças que vêm do anterior alinhamento presidencial, todas as forças... Acha que o guebusismo ainda tem força ali dentro? Muita força. Penso que vamos abordar no nosso programa o doutoramento honoris causa de Miyakoto e o seu discurso. Não foram precisas mais que 48 horas para o discurso de Miyakoto ter a resposta devida, no sentido de uma defesa clara de Armando Guebuza e no sentido de denunciar claramente a intervenção de Miyakoto como, por um lado, um ataque a Guebuza, mas por outro lado, e também podemos entender isso nesse sentido, de que tentando desmontar o apoio aparente de Miyakoto a Nyusi. Portanto, estamos aqui claramente numa encruzilhada em que o Presidente quer fazer coisas, quer acontecer, quer dialogar com o Dhlakama e não tem claramente as mãos livres para o fazer. E Dhlakama já se apercebeu disso. Portanto, quando Dhlakama diz eu quero a agenda, não é uma coisa nova. Desde o segundo encontro que Dhlakama disse: não voltarei a falar com o Nyusi sem ter uma agenda, sem termos
resultados. Aliás, o presidente Nyusi também insistiu nisso. Eu quero um encontro, mas quero um encontro com resultados. E tem sido pela pressão, em última análise, a pressão popular, que Nyusi mais uma vez disse: vamos ao encontro, eu estou disposto e vou fazer este convite sem agenda prévia. Portanto, de algum modo, o presidente às vezes é armadilhado pelas próprias contradições que neste momento existem ao nível da direção da Frelimo. Por exemplo, num determinado momento, quando se estava a trabalhar no terceiro encontro, uma das questões que se viu e uma das questões de fundo era a questão da descentralização. E foi visto que tinha sido um erro a forma abrupta como o grupo parlamentar da Frelimo pôs fim a todo o debate sobre a descentralização. Então, a ideia era de se fazer um encontro, e ao fim do encontro haveria um comunicado desse mesmo encontro em que se falaria da descentralização e que ambas as partes se engajavam a discutir e a prosseguir esforços conjuntos no sentido de uma abordagem nacional sobre a problemática da descentralização. Ora, isto morreu. Morreu porquê? Morreu porque Dhlakama ficou desinteressado da descentralização? Morreu porque Nyusi ficou desinteressado da descentralização? Não, porque há forças na Frelimo que nem sequer querem ouvir falar dessa questão da descentralização. Sejam, queria ouvir também a sua opinião relativamente a este aspecto das duas vozes que ouvimos dentro do Partido Frelimo. Como explicar esta diabolização de Afonso Dhlakama, uma diabolização do outro, pegando um pouco a ideia do Miyakoto, esta ideia do outro com quem se quer conversar? Bom, nós temos uma grande contradição neste conflito, em parte do que você antes disse isso. Todos falam como se quisessem a paz. Todos falam como se quisessem a paz, mas as suas ações começam a se afastar Vamos antípodas daquilo que é o desejo da paz. Que seria uma ação consistente em direção à paz. Então, acho que na essência são essas as contradições fundamentais que temos. E quando olhamos para além disso, vemos que na essência parece que estas forças preservaram aquilo que sempre foi a relação. No mundo ideal, como partidos, como atores políticos, fica sempre a impressão de que gostariam de se eliminar mutuamente. E isto é o que faz com que o diálogo, no meu entender, vá tendo essas contradições. Enquanto você vai a público, diz que quer a paz, mas na prática você quer a paz, mas prepara-se para a guerra. Não porque com a guerra você quer que venha a paz, não. Você se prepara para a guerra porque quer eliminar o seu adversário. Então, enquanto esse espírito não for abandonado por ambas as partes, acho que vai ser complicado que nós consigamos chegar a um clima de paz. E isso acaba tendo implicações justamente na forma como temos um chefe de Estado que fala de paz, mas ao mesmo tempo tem o seu partido a dizer que, bom, o outro é que tem culpa, o outro é isto e aquilo. Na essência, este diálogo sobre a paz, eu creio, não deve ser visto de forma maniqueísta. Deve ser visto como um processo de construção do Estado. E o conflito faz parte da construção do Estado. Então, muito mais do que nós termos bons e maus aqui, acho que nós temos que ganhar a consciência de que estamos a construir um Estado. E porque estamos a construir o Estado, nós estamos também a tentar construir pontos de consenso e confluência entre nós. E ninguém está certo, errado, ou lá, o que for. Porque se esse Estado já estivesse consolidado, ele não aceitaria ou conseguiria fazer com que não existisse nenhuma força militar dentro das fronteiras onde ele atua. Mas muito mais do que isto ainda, se esse Estado estivesse consolidado,
não haveria pessoas que andam atrás de alguém que desafia esse Estado de forma sistemática, como o presidente da Renamo faz. Então, é uma situação que nós temos que assumir, que é de construção de um Estado que tem suas fragilidades e não há ninguém que esteja certo, e em função disso é importante que, sobretudo, alinhe-se o discurso e a vontade. Bem, vamos recuperar certamente algumas dessas ideias, porque a seguir vamos falar sobre a primeira aula de Mia Couto como doutor honoris causa pela Politécnica, que aconteceu então na última quarta-feira em Maputo, que contém muitas das linhas daquilo que nós estamos aqui a discutir. Não sai daí, voltamos daqui a pouco a seguir o intervalo para esse momento. Até já. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Muito bem, nós estamos na segunda parte deste ponto de vista. Como eu disse, a seguir vamos olhar para aquilo que foi a primeira lição do agora doutores honoris causa Mia Couto. Fernando, vou começar mesmo por ti. O que é que achou daquela... bom, não lhe vou perguntar o que é que achou daquela, porque é uma daquelas lições que para todos nós fica uma ideia, é aquilo que todos nós gostaríamos de ter dito. Fernando. Bem, em primeiro lugar, o Mia é quase o único na maneira de falar e de se exprimir. E, aliás, o que diz e, sobretudo, a forma como diz. Exato. Aliás, isso explica o seu sucesso como escritor e a sua composição, a elaboração da sua oratória ao receber o honoris causa é exatamente isso. Do ponto de vista, vamos dizer, político, ali há um cardápio com várias escolhas, inclusivamente para aqueles que gostam de uma parte e não gostam da outra, que abraçaram mais de todo um pouco uma parte. Por exemplo, eu vi, aliás, este é um elemento muito interessante da intervenção de Mia Couto, é que houve quase um sentimento de grande emoção nacional em relação à intervenção de Mia Couto. Claro. A ideia de que o país está refletido ali, esta ideia de guerra, de ambição desmedida pelo poder, de uma guerra que nunca mais termina, que vemos na parte da Renamo, da ideia da bajulação, de um agarrar ao poder que vemos da parte, muitas vezes, da Frelimo, a ideia dos valores que nós vemos da parte da própria sociedade. Há ali um pouco de tudo. Está tudo ali. Por exemplo, toda a primeira parte de não nos usem como carne de canhão. Muita gente afeta ao Partido Frelimo usou esta parte como uma arma de arremesso contra a Renamo. Quanto a mim, incorretamente, porque Mia Couto não diz que é a Renamo que nos quer usar como carne de canhão. Ele coloca a questão no sentido minimamente abstrato para fazer uma chamada de atenção aos gilfanes que se combatem para que não nos usem como, para que não sejamos capim.
Claro que há depois uma parte extensa que me parece o desmontar de toda a parte, parte dos estigmas e das características ideológicas que revestiu a última presidência, a última magistratura no país, e aqui os críticos de Guebuza hipervalorizaram esta parte. Depois temos toda a questão dos valores morais. Quer-me parecer que o Miyakoto até hoje continua um ateu, no mínimo um agnóstico, como gosta de dizer Sérgio Vieira, que não é um ateu, é um agnóstico. Politicamente fica mais correto dizer-se isso, mas vi pessoas de profunda convicção cristã a agarrarem toda esta questão dos valores morais e usarem a bandeira de Miyakoto. O Facebook não tem que ser o espelho literal da sociedade moçambicana, a começar pelo facto de só uma minoria de moçambicanos terem acesso ao Facebook. Mas, nos últimos meses, me parece que o número de likes, ou seja, de gosto, em tudo que se referia à intervenção de Miyakoto, ultrapassou todos os recordes. Milhares e milhares de toques na internet assinalaram esta intervenção de Miyakoto, a começar pela própria imprensa. Eu não estou por dentro das decisões editoriais da STV, mas o facto da STV ter mostrado a cerimónia deu uma grande amplitude à intervenção. E, por exemplo, o Savana publicou a intervenção, o País publicou a intervenção, mas mais inusitadamente, e ao contrário daquilo que é hábito, o Jornal Notícias, visto habitualmente como o jornal do regime, também publicou a intervenção na íntegra, portanto, mostrando, ou pelo menos ao nível da sua direção editorial, achando que a intervenção de Miyakoto era suficientemente relevante para que também eles dessem conhecimento ao seu público desta intervenção. Pelo menos uma coisa importante, não deixou ninguém indiferente. Não, absolutamente. Mas, retomando o ponto anterior, é que, ao contrário de um pretenso unanimismo que havia na anterior presidência, as respostas a Miyakoto não se fizeram esperar, mesmo ao nível do próprio Jornal Notícias, e parece-me que vai haver muito mais reações no sentido de desmontar e, em última análise, também diabolizar o próprio discurso de Miyakoto, exatamente nos termos habituais em que isso é feito. José Jaime, como é que viu aquele discurso de Miyakoto? O que é que ele disse era de tão significativo para ter, pelo menos, mexido com o país? Bom, o Fernando, de forma geral, disse aquilo que penso que é o essencial quando olhamos para o MIA. O MIA não nos está a dizer nada de novo em termos factuais. Portanto, o que destaca aqui é a forma como ele diz essas coisas. Ou seja, nós... Isso tudo a plataforma sim, justamente. Lendo o texto do MIA, ou lendo ou vendo, nós reconhecemos o atual momento, os grandes assuntos e, em parte, aspectos que têm sido alvo do debate público. Estão lá. Então, não é no sentido de que ele traz algo de novo, mas é que traz assuntos importantes e os fala de uma forma que só ele que sabe. Agora, o que me chamou
da atenção em termos do que está lá na oração do Mia é que, se nós olharmos para outros textos do Mia aqui de anos, por exemplo, se nós formos a ver uma outra oração feita há 10 anos, foi no Isquetem, os 7 sapatos sujos. Exato. Vemos que alguns temas que estão nesta última oração estão a vir aqui outra vez. Então, há alguma recorrência em termos de assuntos. E consistência também. Sim. Agora, a mim, o que chama a atenção em relação a isto são duas coisas. A primeira é a história do hino, que ele, aliás, já é uma história que ele já fez a referência antes, em outros textos, num trecho em que ele diz que houve um debate sobre a retirada da parte que diz nenhum tirano nos irá escravizar. No hino nacional. E isto lembra o sexto sapato sujo, quando diz essa falta de senso de justiça, que muitas vezes vem de onde? Vem dos próprios políticos que deveriam ser uma base para este senso de justiça de uma sociedade. O outro ponto que eu penso ser fundamental no texto do Mia, e também é um assunto recorrente, é o que ele diz sobre a principal pobreza que nós temos. E ele diz que é a incapacidade de reflexão, a pobreza de ideias. E quando nós olhamos para este texto e damos-nos conta de que os temas de que ele fala aqui, ele já o fez antes, isto a mim faz pensar sobre por que as pessoas estão tão maravilhadas assim. Pois, as ideias não são propriamente novas. Não são novas, elas não são novas. E isto, de fato, reflete a qualidade. Não se sentem suficientemente à vontade para dizer aquilo que o Mia disse. Mas só que também reflete a nossa qualidade de reflexão, que é baixa. Ou seja, sendo assuntos recorrentes, não que seja pouco, ou seja, sendo assuntos recorrentes, que o próprio Mia já falou deles antes, quer dizer que nós nunca paramos para refletir sobre estes assuntos, mas maravilhamos-nos quando alguém os diz. É claro que maravilhamos é certo, porque nós gostaríamos de ter dito essas coisas, mas não foi o caso. Mas a mim isto lembra um ponto que o Elísio Macamo diz. A tendência que nós temos de haver esta, ele chama sociologia do like, do gosto, ou seja, existe uma ideia, vai a público, nós damos o nosso like, gosto, e ficamos nisto, né? A essência, um intelectual como o Mia, quando apresenta as suas ideias, ele está à espera que seja uma contribuição ao debate público e que hajam críticas. Quer dizer, a ideia, essencialmente, é que espera que haja um debate público. Já que nós estamos a fazê-lo, como é que interpreta aquelas palavras, aqueles elogios, muitos elogios que ele faz ao presidente Nyusi, no sentido da abertura que ele faz, do gelo que ele faz? Há aqui uma contraposição, portanto, entre o antes estamos a falar da governação dos últimos 10 anos, mas incisivamente dos últimos 5. O presidente Guebuza tem sido penalizado pelos seus 10 anos, mas os 5 foram muito bons, na minha opinião, os 5 primeiros. Os últimos 5 foram completamente funestos, portanto, no sentido de que foram uma antítese dos primeiros. Mas tudo bem, seja como for. Há uma espécie de uma comparação entre o antes e o agora. Como é que interpreta aqueles elogios que foram que o Mia faz ao presidente Nyusi nesta mensagem? Eu penso que é um discurso
essencialmente de encorajamento. Aliás, que não só dele, acho que de várias partes. Porque se nós formos a ver o texto, os 7 sapatos sujos, será mais um repto há 10 anos... Será mais um repto do que propriamente um elogio? Eu acho que sim, porque ainda, quer dizer, mesmo que hajam alguns sinais de mudança, mas no essencial, naquilo que ele faz em termos de crítica, a questão de que não nos transforma em carne de canhão. É uma situação que está-se a viver agora e que o atual presidente, por razões óbvias, tem uma grande responsabilidade nisto. Né? Então, há momentos até que se sente que existe uma crítica. Né? Então, não é só elogio. Uma crítica implícita. Sim. Então, a crítica, a guerra, é uma crítica a todos. Mas, ao mesmo tempo, há uma palavra de encorajamento. Agora, o que eu estava ainda aqui a dizer, portanto, é que a forma como nós discutimos as ideias, como um laico gosto, acho que retira a essência do que é a contribuição que alguém como Mia faz. É que as suas ideias, quando vão a público, não é só para um like. São ideias para contribuir para uma reflexão mais profunda sobre os assuntos importantes que nós temos, não dar Mas esta é a like geração que nós produzimos. Esta é a geração que nós produzimos. Eu acho que muitas vezes temos sido demasiado cáustico com esta geração. Se calhar anterior fazer o like assim com a cabeça, assentindo. Não havia as tecnologias que há hoje. Então acho que o like não é propriamente do Facebook. Ele sempre existiu. Não, o like é a cultura que nós temos de reverência a tudo. Que, aliás, ele fala disto. Deixa-me só... Fernando, como é que interpreta, mais uma vez, os elogios estão feitos sem isso? Bem, essa parte foi, eventualmente, a parte que eu já vi mais vezes no sentido de me tentar a perceber se Miyakoto se vendeu a Nyusi. Primeiro há a questão de Miyakoto sair fora do seu discurso e dizer, atenção, olha que eu não sou um dos seus bajuladores. Segunda questão, eu interpreto esta chamada de atenção num sentido de que penso que é consensual, em termos de Moçambique, que a intervenção de Nyusi, a 15 de janeiro, provocou uma grande expectativa e foi uma grande lufada de ar fresco neste país. Aliás, com muito mais impacto, aliás, o próprio cargo assim o exige, com muito mais impacto que a intervenção de Miyakoto, ou seja, as pessoas, não obstante se tratar de uma pessoa do mesmo partido, da mesma matriz, ao escutarem e ao lerem o discurso de Nyusi a 15 de janeiro, disseram: temos um presidente que vem com novas ideias, vamos encerrar um capítulo menos bom da nossa Acha que aqueles elogios queriam dizer, portanto, este aqui é o caminho... Aí eu estou de acordo com aquilo que o Zé Jaime está a dizer, no sentido de é um apoio sim, mas é sobretudo relembrar a Nyusi que ele nos disse uma série de coisas a 15 de janeiro e que de algum modo não estão a ser cumpridas, não estão a ser levadas à prática e, portanto, é uma forma de, pelo exagero do elogio, o fazer lembrar de que há promessas que têm que ser levadas à prática. Uma última questão, e talvez um bocadinho mais conspiratório. Quase que me pareceu não só a deslocação de Nyusi ao honoris causa, o facto de isto ter sido organizado por Lourenço do Rosário, o ambiente que esteve por volta, quase que parecia uma conspiração no sentido de, em última análise, se traduzir toda a cerimónia, todo o discurso e o próprio momento que estamos a viver num apoio na prática, num apoio muito claro
a NUSI. E eu terminaria isto dizendo o seguinte: acho que há uma grande cumplicidade quando o NUSI diz a Mia Couto, Mia continua a ser igual a si própria. Acho que é muito bonito, mas tem este elemento quase de provocação e de subversão dele ter dito isso. Vamos ao terceiro ponto. Esta semana tivemos o julgamento de Castelo Branco e Fernando Banzi. Não abordamos na última semana porque o José Jaime era testemunha neste caso e não queríamos tanto contribuir para desvirtuar o julgamento em si, afinal temos responsabilidades, mas o Fernando está fora deste assunto. E ouvir a sua opinião sobre este assunto, porque muita gente nos questionou porque é que não abordávamos este assunto. Eu sei. Bem, em primeiro lugar, e não é um segredo, eu sou responsável na empresa que tem um dos seus editores no Banco do Reus. Não obstante, sinto-me à vontade para dizer que desde o primeiro momento não concordo com o julgamento e não concordo nos termos em que ele está a ser feito, e estou perfeitamente de acordo também com a argumentação dos advogados de defesa dos réus, nomeadamente o João Carlos Trindade e o Álvaro Pinto Baixo, no sentido de argumentarem que aqui há um problema, há uma problemática de liberdade de imprensa e liberdade de expressão e não de honra ferida e de difamação. Também concordo, e assim estudámos nos nossos bancos de escola, que as liberdades e também a exposição à crítica dos líderes políticos são muito maiores. O escrutínio que os nossos líderes políticos sofrem tem que ser muito maior do que o cidadão anónimo. Como é que interpretou que este assunto tivesse avançado mesmo para julgamento? Bem, a minha interpretação nua e crua é que se trata de uma encomenda. Eu não tenho nenhum porta-voz que me tenha dito qual é a posição efetiva do presidente Guebuza neste assunto. Aliás, nos autos também não há qualquer referência a que o cidadão Armando Guebuza ou o presidente nota-se que esta é uma ação do Ministério Público, nitidamente. Absolutamente. E aqui levanta-se outra questão também relevante, que é o caráter seletivo com que a Procuradoria da República escolhe as ações que deve levar em frente ou não, perante outros casos muito mais complicados, a começar pela própria Renamo e pelos excessos de linguagem em relação à Renamo e em relação a Armando Guebuza, a Frelimo, aos próprios governantes, porque é que foram singularizados dois editores e um académico. Por outro lado, e isto também já foi dito anteriormente, mesmo que não se concorde com uma linguagem particularmente virulenta da parte de Castelo Branco, não há, no meu entender, não há um ataque pessoal a Armando Guebuza, nem ao Presidente da República. Há um ataque virulento, agressivo, em relação à atuação do Presidente da República. E depois há também outros aspectos que é preciso ter em conta. É preciso ver as personalidades que aqui estão envolvidas, a começar pelas duas pessoas que sentaram no banco do réus, que não são propriamente, como alguém já disse no passado, criminosos por tendência. São pessoas que têm reputação inquestionável, quer no foro jornalístico, quer no foro académico, que não são franco-atiradores no sentido de se entreterem a atacar pessoas, e estas questões têm que inevitavelmente serem chamadas à colação quando se promove um julgamento para se portanto, analisar a natureza do escrito e a profundidade
de um escrito, nomeadamente em matérias que têm a ver com honra, com difamação e com calúnia. E aqui ainda não entramos nem em aspectos processuais, nem em questões legais que têm a ver com a própria natureza da lei que é utilizada para os incriminar, a lei da segurança, dos crimes contra a segurança do Estado, e a iminência de ser invocada a própria amnistia, que já serviu para afastar o dolo em relação a outras ações que foram cometidas anteriormente, nomeadamente em relação a António Muxanga da Renam. Quiseram as partes que neste momento são acusadas, nomeadamente Castelo Branco e Fernando Banse, que o julgamento fosse à frente, exatamente para isto se tornar num caso de estudo, para isto se tornar num teste à nossa democracia, à nossa liberdade de imprensa e à nossa liberdade de expressão. Inclusivamente, trata-se de um caso em que um escrito é produzido no Facebook, nomeadamente, isto vai nos permitir delimitar o âmbito privado ou público que corresponde à natureza do próprio Facebook. Portanto, são aspectos muito relevantes, muito importantes, e a sessão do julgamento assim o provou. Você já, como eu disse, foi testemunha neste caso. Eu lhe vou perguntar da matéria do processo em si. Como é que se sentiu neste julgamento? Olha, eu senti que é parte da responsabilidade de qualquer cidadão posicionar-se quando é um momento em que sentimos que há um cerceamento ou tentativa de cerceamento de algumas liberdades. E acho que um ponto que fica aqui claro é que este debate sobre este caso muitas vezes olha para o tom da carta. Quer dizer, uma coisa é o tom da carta, outra coisa é o conteúdo que ela traz e o que ela significa sob o ponto de vista do exercício de direitos. Então, e foi nesta ótica que eu achei que era importante, como cidadão deste país, e que acredito que é importante que nós todos contribuamos para a construção do nosso Estado e da nossa democracia, que eu participei e aceitei ser uma testemunha de defesa deste caso, e devo dizer que se tivesse que fazê-lo, falo-ia de novo. Muito bem, vamos terminar por aqui. Agradecer a vossa presença aqui neste espaço, Fernando Lima. Vamos voltar a encontrar então no próximo domingo, aqui neste mesmo espaço, em termos de pontos de vista. Um bom feriado para todos e boa semana de trabalho, que começa a terça-feira, estacionamento nesta semana. A todos vocês, boa noite.